Ok, então estamos agora novamente aqui, né? Agora gravando aqui já, né? A nossa webinar de hoje, né? Hoje é dia 8 de março de 2022, são 19 horas e 14 minutos e vamos dar início aí ao webinar de hoje, que fala sobre implantação, né? Ou em inglês, né? Que o termo em inglês é deployment, de um sistema web, né, que é o nosso assunto, usando aqui, no caso, uma aplicação com linguagem PHP. Tá? Como eu falei para vocês, o porquê o PHP eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Tá? Para quem chegou depois aí, eu vou esclarecer, né, dentro da apresentação, né, vai estar, vou explicar, vou dar os motivos, as razões, né? Por que não apresentar uma implementação com Java, JSP ou com Spring Boot, que é os assuntos que nós vimos aí, principalmente na UC12, né? Então, eu vou explicar os motivos, né? E mesmo porque, né, o PHP não foi um assunto visto no curso e não vamos falar sobre ele, não vamos ver, né? É uma linguagem bastante utilizada para a web, né? Mas para esse curso adotou-se a linha do Java, né? A linha do Java, né? JSP, Spring Boot, o framework, né, de desenvolvimento, como vocês viram aí na unidade 12, né? Então, eu vou explicar também que esse universo é grande, né, de linguagens de back-end, juntas com a questão de banco de dados também, gerenciadores de banco de dados, então você tem um leque muito grande de opções aí. Então, eu vou explicar, né, o porquê da apresentação aqui, da implementação, da implantação, né, de um sistema em PHP, tá ok? Evidente que, como eu vou falar, nós temos um leque muito grande aí, né? E só reforçando que esse assunto, né, essa linguagem, não foi abordada e não será abordada dentro do curso, tá? Mas o que vale aqui é a ideia, tá ok? A ideia da prática, né, do que seja uma implantação, tá ok? De um sistema. Porque o que a gente tem feito até agora, nós só temos feito manutenções, alterações e rodado localmente num servidor local, né? Se eu quiser acessar essas aplicações, eu não consigo, via internet, de qualquer lugar, tá? A ideia agora é você disponibilizar na web, né, como um todo, qualquer parte do mundo, poder acessar aquela determinada aplicação, tá ok? Então, essa é a ideia da implantação de um sistema web, tá ok? Bom, eu vou tirar essa apresentação daqui, tá? Porque eu vou fazer de outra forma. Eu só coloquei aqui para a gente poder apresentar aqui, né, o assunto e deixar gravado aqui, né, no webinar, tá? Então eu vou tirar aqui, né? A gente sempre acaba se enroscando com isso aqui, né? Só mais um minutinho, pessoal. Deixa eu tirar a câmera aqui, né? Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Se der algum problema, por acaso eu cair ou vocês caírem, a gente volta de novo, hein? Tentem entrar novamente, porque eu vou parar a apresentação aqui para que ela saia aqui da tela, né?
E qualquer coisa a gente retorna novamente, tá? Aqui eu já ia começar direto pelo apresentando de forma compartilhada, tá? Deixa eu só. Então, se eu clicar aqui e por acaso cair aqui, vocês voltem novamente, tá? Eu também vou voltar. Tá, não. Deixa eu só. Não, não. Tirar essa apresentação daqui, gente. Só um minutinho. Porque senão ele não vai aparecer a outra tela lá atrás. Na gravação. Só mais um minutinho. Que da outra vez eu tive esse problema também. Pronto, acho que agora saiu a apresentação, ok. Ok. Vou compartilhar a minha tela. E vamos para a apresentação aqui, né? Pessoal, vocês viram lá a tela do PowerPoint lá? Tudo bem? Aqui? Vocês estão vendo? Alguém pode me responder aí? Pelo chat aí? Ah, ok. Obrigado, Antônio. Ok, é só para confirmar. Então vamos lá. Obrigado, gente. Então vamos lá. O assunto de hoje, né, da webinar é implantação, mostrar para vocês aí os conceitos que envolve essa parte, né? E como eu comentei com vocês, a princípio é simples, é uma parte mais conceitual, e depois no final aí eu vou apresentar uma parte já mais prática, né, próximo da realidade, que na verdade já é antecipando para vocês aqui que estão aqui, já é praticamente uma das atividades da unidade 14, porque a unidade 14, a próxima que começa agora na semana que vem, né, segunda-feira, dia 14, ela fala sobre implantação, né? Em inglês, a tradução seria deployment, tá? Então, o que envolve, né, a implantação de um sistema web, vamos dizer assim, né? E o porquê no caso aqui do PHP, tá ok? Em PHP. Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês, né? Sou eu mesmo. Que eu falei, as dúvidas vocês podem tirar depois ou durante a apresentação, né? O webinar é só, né, abrir o microfone aí ou colocar aí no chat. Vai ser gravado, está sendo gravado e provavelmente amanhã já devo disponibilizar não só a gravação, como o material que está sendo apresentado aqui também, ok? Deixa eu só... Então, aqui a ideia, pessoal, é a gente falar um pouco de que seja a implantação de um sistema web, né? Depois eu vou falar novamente, eu vou voltar a falar um pouquinho de relembrar algumas coisas de programação orientada a objeto e um pouquinho do PHP, só para vocês entenderem, né?
relembrarem algumas coisas e que eu vou mostrar depois o sistema funcionando, alguma coisinha do código, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos algumas coisas do PHP, né? Para quem conhece aí, vocês já sabem um pouco né? Já conhecem bem aí o Java, né? E algumas coisas não vão ter grandes dificuldades aí para entender essa parte do PHP, né? Talvez alguns já conheçam, mas a ideia é que mostrar para vocês como é que a linguagem aí, né? Alguns detalhes, ela se encaixa dentro da programação orientada a objeto, e para quando apresentar a aplicação não ter grandes, né, surpresas aí, tá ok? E aí sim, ao final, apresentar para vocês uma aplicação, né, de simples que vocês também vão poder acessar se vocês quiserem aí, né, na hora que eu apresentar o link aí para vocês, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos entender o que vem a ser aí implantação de um sistema, né? Ou em inglês é uma palavra bastante utilizada dentro da área de TI, né? Nesse momento, né? Da disponibilização do sistema para ser usado, né? Para valer mesmo, é o que eles chamam de deployment, ok? Então, pessoal, o que vocês têm feito até agora, né? Vamos, né, voltar um pouquinho aí atrás, né, pensando no curso. Então, lá na unidade 10, a gente viu a parte de banco de dados, como é que constrói, como é que você monta a estrutura de um banco de dados. Depois, na 11, já se começou também a falar alguma coisa de implementação da parte do back-end. Na 12 já vocês viram lá, né, como trabalhar, né, com a parte de programação, de back-end, usando JSP ou usando Spring Boot, uma ferramenta para agilizar, né, o desenvolvimento de sistemas para web, né? Então, passaram agora nessa unidade, estão passando nessa unidade 13 por a parte de testes, né? Como é que eu posso fazer uns testes, preparar testes para uma aplicação, né? E agora na próxima vai ser a parte de implantação. Então, notem que tudo isso tem uma ordem, né? Não é por acaso, né? Vem lá desde da 10 com banco de dados, depois a parte já de introdução na parte de back-end, aí depois, né, linguagem de programação com conexão com banco de dados. Então, tudo isso estava sendo feito de forma local, já usando um ambiente já um pouco mais técnico, né? Já vinha utilizando um web server, uma linguagem de programação para trabalhar com não só com a parte de a interface com a web, né? A interação com a web, mas também que também permitisse a interpretação da linguagem e conexão com a parte de conexão com o banco de dados. Então, tudo isso aí está vindo, né, está acontecendo de uma maneira que permita que vocês agora, né, desse momento para frente, vocês consigam disponibilizar uma aplicação para uso, né, na internet, né, para valer mesmo. Então, a parte de você tirar os erros, aperfeiçoar melhor a aplicação, fazer, ou seja, assim, todos os testes possíveis. Então, isso uma vez concluído, e isso a gente, né, um dia vocês vão concluir, nem que seja o projeto de integrador de vocês, uma hora tem que, né, dizer que alguém falar, olha, acabou, encerrou, temos que colocar no ar essa aplicação, esse sistema. Então, é nesse momento que, né, começa essa parte da implantação. Tá? Então, não tem mais testes, não tem mais erros, está tudo ok, não tem mais alteração, modificação, nenhum módulo para ser implementado mais, nada. Temos que colocar no ar, né, vamos dizer assim, a aplicação, mas de maneira que qualquer usuário, né, vamos dizer,
quando você coloca na internet, né, não pensando numa intranet, né, mas numa internet como um todo, você vai disponibilizar para o planeta todo, na verdade, né? Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, se souber, né, conhecer o link aí, ou o que se propõe a aplicação, ela pode ter acesso, tá? Ela poderá ter acesso. Então, o que seria o deployment? Você pegar toda essa aplicação, tudo isso que você já fez e, né, vamos dizer assim, subir, vamos dizer, né, fazer o upload, subir para um provedor que esteja conectado na internet. E aí, a partir desse momento, é claro que lá você também vai ter que fazer mais alguns ajustes, tá? Algumas preparações, né, como nós vamos ver, para que ele funcione agora no provedor, mas que tem a mesma estrutura que você tinha no seu computador local, tá? Seja o seu da sua casa ou o seu do laboratório da escola, né? Mas é o mesmo ambiente, vai ter que estar reproduzido nesse provedor, tá? Então, você vai ter que ter essa mesma estrutura, carregar a sua aplicação para lá, mas de forma que lá você vai fazer mais alguns ajustes, né? De conexão com o banco de dados, que é um pouco diferente às vezes, tal, para que daí fique, né, disponibilizado aí para uso em toda a internet. Então, basicamente, deployment é isso, né? A ideia, basicamente, é essa, tá? Você disponibilizar a sua aplicação agora para a web, na web. No caso de um sistema para a web. No caso de um sistema, né, que você desenvolve para uma rede local, ela é mais simples, tá? Ela é mais simples, ela depende de muito menos coisas, porque já está tudo, né, ali localmente na empresa. Provavelmente você estava num ambiente de teste, você só vai agora passar para um ambiente que a gente chama de produção, tá? Então, que agora vai disponibilizar para todos os funcionários de uma empresa. Então, é mais simples, né? Teoricamente, ele é mais simples. Agora, no caso para o web, né, se você não for criar um servidor seu de web, né, você vai ter que alocar isso em um provedor. Esse assunto vai ser mais discutido na próxima no próximo webinar da quinta-feira com o Arthur, né? Ele vai falar mais dessa questão de provedor, como é que você cria um domínio, como é que você, o que você precisa para realmente, né, em detalhes, o que você precisa para disponibilizar um site aí, né, uma aplicação na internet, ok? A sua aplicação ela pode fazer parte de um site, né? Não precisa ser necessariamente só a aplicação. Ela pode ser parte daquele site. Então, seja um sistema ou seja um site propriamente dito, você vai ter uma série de etapas aí, detalhes que você tem que, né, cumprir para poder realmente disponibilizar. A maneira que eu vou mostrar aqui hoje ela é mais simples, porque eu já tenho um provedor, tá? Eu vou usar um subdomínio, eu vou criar um domínio, mas que vai estar subordinado ao domínio desse provedor. Não é o meu domínio praticamente definitivo, vamos dizer assim, né? Então, tem essas questões, esses detalhes que vão ser discutidos aí, vai ser apresentado pelo Arthur aí na próxima quinta-feira, tá ok? Bom, no nosso caso aqui, vai funcionar tudo, mas não vou precisar de vários detalhes aí, porque nós vamos pular algumas etapas aí para chegar na implantação do sistema, ok? Então, basicamente, implantação ou deployment é isso, é você subir a sua aplicação, uma plataforma ou para um provedor que permita disponibilizar para a internet, porque até então estava tudo, né, num servidor local, vamos dizer assim, né? Vai funcionar do mesmo jeito lá, ou seja, a estrutura é a mesma lá, né, ou muito parecida, tem que ser, né? Os recursos que você estava usando para desenvolver e executar a sua aplicação, tem que ter a mesma coisa lá ou, né, parecida com o que você tinha na plataforma ou no provedor onde você vai hospedar, né,
o seu conjunto, né, de programas ou de páginas, né, para ele poder executar de uma forma ampla, né, na internet como um todo. Então isso é implantar um sistema, tá? Um sistema, seja ele de que linguagem ou que banco de dados você utilize aí, não importa, ok? Essa é a ideia, é o conceito. Bom, esse quadro aqui, né, eu costumo sempre apresentar, né, eu apresentei algumas outras webinars, né, porque ele é muito importante no meu modo de entender, né, e cada vez que eu coloco aqui, eu acrescento mais coisas, né. Isso quer dizer o quê? Principalmente essa parte de back-end, não a parte de front-end também, a cada momento, a cada período aparecem coisas novas, né? Surgem ferramentas novas, formas novas de você apresentar os seus conteúdos, as suas aplicações na internet, ok? Então, ela é uma coisa muito dinâmica e vem crescendo bastante já há algum tempo, já, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse quadro aqui, ele mostra, na verdade, né, essa tela aí, o que nós temos aí, ainda falta, claro, mais algumas coisas, mas, vamos dizer assim, as mais importantes, talvez, estejam reunidas aqui nessa tela, ok? Então, nós temos aqui, né, do lado direito, nós temos toda a parte de front-end, que é a parte que o usuário recebe, né? Ele faz as solicitações, tá ok? E esse esquema todo aqui, ele funciona em qualquer, né? Ele independe do sistema operacional, porque você está usando o quê? Navegador, tá? Navegador, né, ou browser. Então, ele independe do sistema operacional que você está trabalhando. Quer dizer, independe até um certo ponto, tá? Como nós vamos ver. Mas, no geral, não importa muito, tá? Pode ser Linux, pode ser macOS, Windows. Navegador tem também essa vantagem, ok? Mas aqui eu quero dizer para vocês muitas coisas aqui com esse quadro, né? E aqui é onde eu vou explicar a razão, vou tentar, né, passar para vocês a razão do porquê que nós vamos falar aqui, nós vamos pedir lá na UC14, vou falar aqui também, e os colegas também vão falar de aplicações em PHP, tá? Um assunto que não foi visto no curso, não será visto, uma linguagem que caberia, claro, dentro do curso, mas, né, a linguagem base que para esse curso está sendo o Java, né, com as suas variações aí. Então nós não tínhamos aí como dentro desse tempo que nós temos aí tudo aplicar outras linguagens, né? Não é só o PHP, né? Mas o curso, como vocês devem saber, ele já veio pronto e a gente, né, apresentou para vocês da forma que ele foi, né, entregue para nós aí e disponibilizado para vocês, ok? Então existe uma série, digamos, de opções aí de como você pode desenvolver e implementar uma aplicação web ou um sistema web. E é que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, nós temos aqui na parte direita, né, da tela, aqui nós temos aqui do lado direito, né, nós temos a parte front-end, que é a parte que o usuário vê, né, que trabalha toda essa parte, né, de interface, tá? Como você já viu em outras unidades, HTML, CSS, alguns frameworks aí, jQuery, Bootstrap, um pouco de JavaScript, né, que ele trabalha bastante nessa parte de tela, né, de interface. Então, esse aqui é a parte front-end, tá? Tudo isso aqui acontece, né, em termos de navegador, né? Tudo isso é interpretado pelo navegador, então não exige tanta estrutura ou tanta ferramenta para você ver, né, trabalhar em cima dessa parte aqui de interface, certo?
Agora, quando a gente passa para o lado de cá, para o lado esquerdo, é que a coisa começa a complicar um pouco, né? Então, nós temos aqui na parte de back-end, toda aplicação web, ela vai precisar de uma linguagem que rode basicamente no servidor, tá? Somente no servidor, porque do lado direito aqui acontece tudo no navegador, na tela, na própria tela do usuário, tá? Em tempo de execução. Porém, essa parte do lado esquerdo aqui, ela acontece num servidor, certo? Que entende-se, né, que é um servidor web que ele está conectado com a internet, tá? Quando eu falo conectado com a internet, é conectado com o mundo todo, né? Não é só localmente ali com a internet. Então aqui nós temos desse lado várias possibilidades, né, de você desenvolver uma aplicação web, tá? Então você tem aqui as linguagens de programação, você tem os servidores, né? Linguagem, você tem aqui o ASP.NET com a linguagem base que é o C#, o PHP com a parte de internet e base com o próprio PHP, o JSP, que é a parte de interação com a internet, tem a linguagem base como base o Java, né? E aqui nós temos os seus possíveis, né, servidores web que vão trabalhar em conjunto com a linguagem para interpretar a linguagem, né, dentro lá do servidor web e também permitir a conexão com o banco de dados, seja ele qual for, ok? Então aqui você pode ter várias combinações aqui, isso eu já comentei em outras webinars, né? E agora aqui eu já coloquei também o Node, né? Que ele é uma espécie de um web server, tá? Que ele tem como linguagem base o JavaScript, tá? Apesar de ser front-end, mas ele tem aqui dentro dele a parte, né, que faz a conexão com o banco de dados, então ele faz o papel de um servidor também web. Nós temos aqui agora o Python também, que tem um dos servidores aí mais utilizados com Python, é o Django. Então, vocês notem que vocês têm uma gama muito grande aqui de opções, tá? Além do que, vocês também têm opções de banco de dados também, né? E dentro desse universo aqui, o que nós utilizamos, o que nós vimos no curso, né? Então, nós vimos aqui, basicamente, essa parte aqui, né? Abordamos esse assunto, esses assuntos. Essa parte com o banco de dados MySQL. Bom, então vocês notem, pessoal, que do universo de possibilidades, nós vimos um pedaço, né? Ok? Um pedaço de tudo isso, ok? Em termos de web server, em termos de linguagem de programação para back-end e em termos de gerenciador de banco de dados, ok? Então, essa é uma das possíveis combinações que você pode utilizar, tá, para desenvolver aplicações, e é o que foi escolhida pelo curso por uma série de razões, né? Primeiro, aceitação do mercado, ainda aplicações, tem muitas aplicações para web desenvolvidas em Java, tá? E com MySQL, tá? Porque são produtos consistentes e também, obviamente, por serem produtos gratuitos também, né? Você trabalha com eles de forma gratuita, sem grandes investimentos iniciais. Então, esse é um dos motivos também o porquê que foi adotado, né, particularmente, né, essa estrutura para trabalhar aí com a parte de back-end. Agora, se vocês considerarem aqui as demais possibilidades, gente, vocês vão ver que isso aqui é uma coisa
até maluca, né? De querer aprender tudo isso, e não tem nem sentido de querer aprender ou mesmo entender como é que funciona esse universo todo aqui do back-end, tá? Porque realmente ele vai exigir muita dedicação e muito empenho numa dessas, né, possíveis aqui, possibilidades de ferramentas para você usar para desenvolver aplicações para o web. Então, uma dessas aqui já é o suficiente se você conhecer bem, tá? Se você se aprofundar. E isso aqui vai depender muito do quê? Né? A escolha dessa estrutura ou das ferramentas que você vai utilizar. Vai depender, né? Se você for autônomo, tá? Se você for trabalhar como um autônomo, um desenvolvedor autônomo, ou com um grupo, criar uma empresa, uma microempresa, ou se unir a um grupo de colegas aí e querer, né, partir para desenvolvimento autônomo, vocês vão ter a liberdade de escolher, né, as tecnologias aqui, as ferramentas para vocês trabalharem. Tá? Não tem grandes problemas, tá, ok? Agora, se vocês forem trabalhar numa empresa já constituída, que já tem um ambiente já de desenvolvimento já pronto e definido, então aí vocês vão ter que seguir essa linha, certo? Então, o que vocês vão trabalhar ou precisar conhecer vai depender muito de como vai seguir a carreira de vocês aí, certo? Então, se vocês forem trabalhar numa empresa, vocês já vão ter que ver o quê? O que eles já têm definidos lá, em termos de estrutura, de ferramentas, né? Na parte de back-end. Que servidor, que web server eles estão usando, que linguagem de programação, que gerenciador de banco de dados, tá? Por exemplo, se a empresa ela utilizar a linha Microsoft, né? Ela provavelmente vai ter que adotar esses produtos aqui, ó, né? Que é tudo Microsoft, certo? O IS com o ASP.NET e o SQL Server, certo? Então, são produtos da Microsoft que permitem, né, você desenvolver aplicações para a web, tá? Tranquilamente, sem problemas, tá? Então, se a empresa adotar a linha, né, por ter, vamos dizer assim, contratos, né, com a Microsoft e tal, e eles preferem seguir essa linha por alguma razão, então vocês vão ter que trabalhar nessa linha. Agora, o importante, né, é que vocês entendam que vocês já têm uma experiência, vocês já têm um conhecimento de como que é trabalhado essa parte de back-end. Mesmo que seja em outras ferramentas, mas vocês sabem, já têm uma ideia do que é um web server, o que se propõe uma linguagem de desenvolvimento, né, de back-end, e que você sabe que ela tem que fazer uma conexão com o banco de dados, de alguma forma. Então, basicamente, é você aprender aquela linguagem base e a parte de interação com a internet, né? Porque aqui no caso a linguagem base, no caso do ASP.NET, é o C#, e tem a parte ASP, que é a parte de interação com a internet, vocês têm que ativar o web server da própria Microsoft, que é o Internet Information Service. E provavelmente vai ter também lá o SQL Server também instalado, e aí vai ter que fazer a conexão, né, da sua aplicação com o SQL Server. Então essa é uma possibilidade muito forte de mercado também, só que como eu disse para vocês, né, conhecer tudo isso aqui é impossível, né? O cara conhecer muito bem tudo isso aqui, porque realmente envolve questões técnicas e muita dedicação. Então,
não dá para aprender tudo, tá? Você tem que seguir uma linha aí de trabalho, de estudo, visando aí o que você achar que seja mais adequado para você num determinado momento, ou em função da empresa estar exigindo aquilo, ou em função de você achar que tal ferramenta ou tal linha ela é mais apropriada, ok? Então a decisão aí vocês é que vão tomar, ou por vontade própria ou não, tá ok? No caso do, né? Opa, alô, alô. Opa, acho que alguém abriu o microfone aí sem querer, né? Vamos lá. Então, pessoal, então notem que o universo aqui ele é muito complexo, certo? Hoje nós temos o quê? Nós temos, né, aí o Node, tá? Se apresentando aí com bastante versatilidade, com aplicações bem leves, né? Nós temos o Python também, principalmente para parte de inteligência artificial, muita coisa também aí também sendo desenvolvida, né, numa linha específica, né, numa linha científica, mas tem o seu uso aí bastante forte. Então, até isso também, o tipo de aplicação que você vai fazer também até vai servir como decisão para que ferramentas você vai utilizar, ok? Agora, a base de tudo isso é você entender como é que as coisas se conectam, o que são cada elemento que estão aqui dentro do back-end, né? E principalmente também vai exigir de vocês o quê? Conhecimento de lógica de programação, né? Porque seja lá em C Sharp, seja em Java, seja em PHP, seja em JavaScript aqui com Node, ou em Python com Django, a base de tudo isso é o quê? Lógica de programação. Você vai ter que ter um bom desenvolvimento da lógica para poder aplicar qualquer uma dessas linguagens. Num primeiro momento, vocês vão ter que conhecer as linguagens base, mas depois vocês vão ter que aplicar dentro daquelas ferramentas. E a base é o quê? A base é lógica de programação, certo? A lógica você se aplica a qualquer linguagem aqui, né? A qualquer uma delas, qualquer linguagem base aqui, tá? Nós vimos, né, muito pouco assim em termos de programação, né, para gerenciador de banco de dados, mas até aqui você pode também programar, tá? Vocês têm lá os disparos, né? E você tem também a parte de procedures também, que é toda uma parte de que você pode programar lá no banco de dados que você alivia bastante a parte da linguagem aqui de programação também, tá? Mas também dentro mesmo do banco de dados também você pode também usar lógica de programação até dentro de banco de dados. Então a base toda aqui é lógica de programação para quem for trabalhar na parte de desenvolvimento, né? E depois, claro, conhecer uma dessas, né, particularidades de cada linguagem aqui, se aprofundar para você poder realmente desenvolver uma boa aplicação dentro de qualquer plataforma que você escolher, ok? Então, em parte eu quis mostrar esse universo para vocês aqui, né? E explicar também o porquê, né, da aplicação aqui do PHP, né, nesse momento da parte de implantação. Então, a questão é a seguinte. Então, se eu desenvolvi uma aplicação por exemplo, em Java, seja lá com JSP ou com Spring Boot e tal, usando Tomcat com MySQL, na hora que eu terminar de desenvolver a minha aplicação, eu tenho que levar isso para o provedor. E o provedor, ele tem que ter essa mesma estrutura, esses mesmos recursos lá disponível para que eu possa executar a minha aplicação. Então aí é que começam os problemas, né? Os problemas reais, né? Que vocês vão encontrar aí na vida real, no dia a dia. Se vocês forem trabalhar como autônomos, como desenvolvedores autônomos,
vocês vão encontrar esse problema. Encontrar um provedor que tenha os recursos que eu preciso para, né, disponibilizar, rodar a minha aplicação satisfatoriamente. Tá, mas qual é o problema? O problema é poucos, né, provedores hoje têm essa gama toda aqui de estrutura disponível. Se ele tiver, né, por exemplo, aqui ele tiver lá o Tomcat com MySQL, mesmo que sejam gratuitos tudo, eles vão cobrar isso de vocês, não tenha dúvida, tá? Para poder manter essa estrutura, porque ele vai precisar instalar isso, vai precisar, né, não é tanto pelo produto não ser, por ele ser gratuito, vamos dizer assim, free, né? Mas por ter profissionais lá especializados para poder, né, instalar, poder dar suporte no caso aconteça algum problema lá no provedor, né? O provedor não pode dar problema, porque se ele der problema, para tudo, né? Para todo mundo que estiver lá hospedado no provedor. Então ele precisa ter gente especializada, gente lá para poder, né, dar conta do serviço sem grandes problemas. Então, já começa dependendo da estrutura que você escolher, você vai ter um custo razoável lá para implantar a sua aplicação e para você também poder manter isso aí, tá ok? Então, vai ter um custo. Se esse custo vai ser absorvido pelo negócio que você vai colocar lá, aí vocês que vão ter que saber, mas a saber que isso vai ter um custo. Esse custo pode aumentar até com o tempo, porque às vezes com o banco de dados também, às vezes tem provedor que cobra por armazenamento, certo? E aí a coisa, conforme vai crescendo, o valor vai aumentando, certo? Mas aqui nem tanto é a questão do banco de dados, tá? É mais a estrutura da questão da aplicação, ela rodar dentro do provedor, ok? Se você for querer também desenvolver o Node, é a mesma coisa, tá? Eles precisam ter gente especializada. Em Python, precisa ter gente especializada lá no provedor, no Django, para poder disponibilizar a sua aplicação que já foi desenvolvida, rodou na sua máquina, você instalou tudo lá, de forma gratuita, tal, sem grandes problemas, mas agora, quando você vai no provedor, tá, ele não vai te cobrar licença do Python nem do Node, porque não é isso, mas o profissional para manter esses servidores funcionando. Tá? Esses servidores que vão permitir que a sua aplicação rode satisfatoriamente lá no provedor. Ok? Então, essas outras possibilidades, bom, Microsoft nem falar, né? Porque aí, se você for usar SQL Server ou Oracle, seja lá, principalmente esses dois, que são gerenciadores de banco de dados que você precisa pagar a licença. O provedor, quando ele for instalar lá, ele vai contratar o produto e vai pagar por essas licenças, tá? Lá no provedor. O DB2 da IBM, mesma coisa. Então, eles vão repassar isso para você. Se você optar por alguma desses outros bancos de dados, não vai ter jeito. E ele vai ter que ter gente lá também especializada para poder dar suporte nessas ferramentas aí. Então, pessoal, muita coisa aqui vocês podem instalar, criar esse ambiente na máquina de vocês sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum. A maior parte aqui, mesmo o SQL Server e o Oracle, né, para estudo, para uma aplicação simples, para você, né, testar e tal, eles têm as versões gratuitas, só que tem limitações, né? Tem algumas limitações em termos de volume, né, de registros no banco de dados lá, tá? Então, para você testar, para você iniciar, perfeito, mas para você colocar num provedor, você não vai conseguir isso, você vai ter custo. Então,
uma coisa é você trabalhar no seu localmente, você criar um provedor, né, dentro da sua máquina localmente. Outra coisa é quando você sobe para um provedor na internet, tá? Toda aquela estrutura que você tinha, você tem que ter algo semelhante lá no seu provedor. Então, na hora de você escolher como você vai desenvolver a sua aplicação, até isso você também tem que dar uma pesquisada. Se você estiver trabalhando numa empresa, menos mal, porque provavelmente a empresa já tem um provedor que já vai ter todas as, né? Se ela já não tiver um provedor próprio, né? Se ela já não criou um provedor próprio, porque às vezes você pode fazer isso também. Para um grupo de desenvolvimento pequeno, isso é muito caro, né? Você montar um servidor próprio, web. Para uma empresa, ela pode pagar um provedor ou ela pode até, dependendo do tamanho da empresa de desenvolvimento, ela pode até criar um servidor próprio. Tem um custo muito alto para isso, né? Mas ela pode também fazer isso. Mas o mais comum é a empresa pagar um provedor que tenha, se ela não tem aquela estrutura, ela vai pagar para eles montarem aquela estrutura para ela, certo? Mas não é um caso de pequenos grupos de desenvolvedores, tá? Esse custo ele seria muito, seria inviável, vamos dizer assim, certo? Então, pessoal, mesmo vocês, nesse universo todo, vocês têm que entender que não é só por uma questão, às vezes, de tecnologia, o Node ele é novo, o Python também é recente e tal, tecnologia nova, não é só isso, né? Então, para você, como eu disse, para você montar essa estrutura toda localmente no seu computador, fazer do seu computador um web server, você não vai ter custo nenhum, mas na hora que você subir, você vai ter, tá? E o custo às vezes pode ser alto, tá? Então é isso que vocês têm que levar em consideração, tá? Então eu estou falando tudo isso por quê? Porque no caso, né, de PHP, existem, como ele foi por muito tempo, o PHP, o milagre, a salvação, né, a solução miraculosa, que até empresas que não tinham muita condição de colocar, né, aplicações, sistemas na internet, disponibilizados na internet, ele permitiu isso, né, até com baixo custo, certo? Aplicações em PHP, tá? Utilizando opa, utilizando o que? PHP e MySQL, certo? Então notem que o, o próprio PHP, né, o MySQL, ele tinha condições, basicamente aqui os dois, né, gratuitos, free, né, código aberto, eles tinham condições de atender a esse mercado de baixo custo e até alguns gratuitos, tá? Mas é claro que gratuito nós vamos falar aí, né? Ah, mas tem aí o provedor gratuito com PHP, banco de dados e tal? Tem, tá? Nós vamos ver um aqui e é por isso que nós escolhemos, porque para a gente não ter custos, tá? E colocar uma aplicação, sei lá, em Spring Boot ou JSP, que vai precisar de um Tomcat ou de um Wildfly num provedor, e isso vai ter um custo, não tem jeito, certo? Então, a opção que nós encontramos para fazer essa parte de deployment ou de implantação é o PHP com MySQL, certo? Existem alguns poucos sites também, são muito poucos, mas tem, com muitas limitações, mas que dá para você rodar uma aplicação simples tranquilamente. Tá? Não dá para você colocar uma aplicação lá, né, que com o tempo, mesmo que ela vá crescer, hoje ela esteja pequena, mas ela vai crescer e tal, você vai
colocar um site gratuito e primeiro que também você não consegue aplicar o seu domínio nela, né? Você só vai sempre usar um subdomínio, como nós vamos ver, né? Você vai estar sempre na sombra, vamos dizer assim, do provedor, tá? Nunca vai ter o seu domínio, né? O seu nome.com.br, né? Esse seria o ideal, né? zedasilva.com.br. Esse é o meu site. Você não vai ter isso aí. Você vai ter lá provedor.josedasilva.com.br, né? É isso que você vai ter, sempre na sombra do provedor, num site gratuito. E não é isso que você vai fazer futuramente, né? Mas para que a gente possa chegar mais próximo do que é uma implantação, né? Do que é um deployment, é a alternativa que nós conseguimos, né? Que nós encontramos para que vocês conseguissem chegar o mais próximo, vocês em termos práticos, né, mais próximo do que é um deployment, tá, de uma aplicação web. Então, usando PHP e MySQL, né? Aí, então, esse é o motivo de apresentar aqui para vocês e os colegas também, né, das outras webinars também vão continuar falando, né, dessa questão de web server, de linguagem de programação e até mesmo do próprio PHP, mas em função disso, tá? Então o que importa aqui é como nós vamos implementar, não é tanto a linguagem PHP, porque, como eu disse, não fez parte do conteúdo do curso, nem vai fazer parte, tá? Mas é uma realidade, ela existe aí. Por muito tempo, ela foi a linguagem, vamos dizer assim, mais utilizada, né, em termos de desenvolvimento web, junto com o PHP, que ela oferecia essa alternativa, né, que funcionava, que funciona ainda é bastante utilizada, a um custo muito baixo, né, de implantação. Ok? Por isso que ela teve um sucesso muito grande, né, e ainda é bastante utilizada. Ok? Ainda é bastante utilizada. Então, o que eu chamo aqui de web hosting, né, ou o serviço de hospedagem, né, também, como é chamado, o provedor, ele tem que ter essa estrutura, uma dessas estruturas aqui, para atender, né, a sua a, a implantação da sua aplicação ou a disponibilização da sua aplicação do seu sistema na web, ok? E qual foi o fator que, vamos dizer assim, alavancou esse uso do PHP, né? Então, vocês devem conhecer muito bem esses dois produtos aqui, né? Se não instalaram, não fizeram uso, né? Pelo menos ouviram falar. Então, tem o Champ e o AMP Server, que são produtos que eles já vêm, né, com o interpretador do PHP e com o gerenciador do MySQL e como uma espécie de web server, o Apache, tá? Que aí, na verdade, ele faz mais ou menos o papel de servidor, mas aquele servidor bem simples, né? Só de conteúdo. É um servidor que a gente chama de HTTP. Ele manda a solicitação e recebe, e volta, tá? Os outros servidores ali são um pouco mais complexos, né? O Tomcat, o Wildfly, Glassfish e tal. Esses outros, o próprio IS da Microsoft, eles são um pouco mais complexos e mais completos, né? No caso aqui desses produtos, ele dava conta, né, de levar e trazer os serviços aí, né, fazer essa ponte aí do servidor com a parte do front-end e o banco de dados também. Então, esses dois produtos aqui, eles, de certa forma, na época que foram lançados, há um bom tempo atrás, eles revolucionaram aí essa parte de implantação, né, de desenvolvimento e implantação de sistemas ou de aplicações para a web. Por quê? Esses softwares são gratuitos, como vocês sabem, e são de código aberto também, certo? Então, o que os provedores fizeram? Eles se aproveitaram desses produtos e customizaram, né, para o seu serviço de, né, hospedagem de páginas de internet que fazem uso de
da linguagem PHP, que era uma linguagem mais versátil, né? E também permitia a conexão com o banco de dados, tá? No caso aí o MySQL. E melhor, né? Tudo isso gratuito e código aberto. Então, o que aconteceu? Apareceram muitas empresas aí, né? Ou aquelas que só conseguiam fazer o trabalho de hospedar páginas estáticas, né? Sem conexão com o banco de dados, começaram também a poder servir, né? A disponibilizar esse serviço de sites dinâmicos, né? Que faz acesso a banco de dados. E muitas delas, né? Muitos desses provedores customizaram, né, esses produtos. Eles tiraram algumas coisas, né, enxugaram, colocaram de uma forma mais simples dentro da sua própria plataforma, como nós vamos ver na plataforma aqui de exemplo que eu vou apresentar para vocês e que vai ser utilizada, pode ser uma das utilizadas lá na unidade 14, na UC14. Então, esses produtos serviram, né, para muitos provedores aí, para eles customizarem isso dentro da plataforma deles para poderem receber aplicações, né, com uma linguagem já mais apropriada para web server, né, para back-end, que é o PHP, e com conexão para banco de dados, né, e já com administração também, com gerenciador de banco de dados. Então, uma solução perfeita, certo? A um custo muito baixo, por quê? Porque os provedores, eles simplesmente customizaram esses produtos. Eles não desenvolveram nada. Eles pegaram o código e aplicaram o que interessava para eles dentro da plataforma deles para poder atender os clientes, certo? Então, por isso que, com isso, o PHP ele teve aí um momento muito áureo, vamos dizer assim, né? E de muita utilização, muitos seguidores, porque realmente popularizou bastante com esses dois produtos a utilização, né, da linguagem PHP e utilizando aí a base de dados MySQL. E de forma gratuita, né? Se você quisesse montar isso aí, um web server, né, no seu computador local, para você fazer desenvolvimento e depois levar para o provedor, você tinha todo esse circuito aí tranquilo para você fazer, porque hoje, se vocês procurarem aí provedores de internet, a maioria deles apresentam essa solução aqui, ou apresentam logo de cara já essa solução. Vocês têm aí uma solução de web server, linguagem de back-end com um gerenciador de banco de dados? Eles vão falar que sim, sempre vão falar que sim. Qual é? PHP com MySQL. E um servidor web muito simples, né? Só de um servidor HTTP. Leva e traz as mensagens, né? Então, eles falam que tem. Agora, se você for pedir uma outra configuração, outros recursos, outros servidores, aí já o custo não vai ser tão barato, né? Ou eles vão instalar para vocês, ou se já tiver, vai ter um custo, né? Mesmo com PHP, né, e MySQL, já vai ter um custo, né, para você, mas um custo bem baixo, tá? Porque isso aqui não requer tanta manutenção, eles não vão requerer tanto especialistas lá para dar manutenção nisso. Isso já está muito, né? Já tem muita gente que conhece, já tem muita gente que usa, então ele já está muito sedimentado essa estrutura, né, PHP, MySQL nos provedores. Então, porque eles fizeram uso da customização desses códigos que já existem e eles funcionam bem, muito bem, né, sem grandes problemas, tá? Agora, se você quiser usar uma outra estrutura, né, aqui você vai pagar X. Uma outra estrutura você vai pagar 2x, 3x, 4x, 5x, sei lá, os valores vão aumentando de acordo com a tecnologia que você
for utilizar. Então, às vezes, utilizar a tecnologia mais recente, né, mais moderna, talvez, que se acha porque saiu aí há pouco tempo, né, não quer dizer que o custo dela seja mais barato também. Ela pode ser um custo mais alto por função de, às vezes, ainda as pessoas não conhecerem bem aquela tecnologia, em termos de administração, de instalação, né? E então isso pode até acarretar um custo maior, né? Outros que já estão mais sedimentados no mercado vão ter um custo também maior que o PHP, né? Com o MySQL. Mas isso em função do quê? De precisar de profissionais mais especializados, certo? Então, tudo isso, gente, para falar para vocês do porquê, né, que nós escolhemos aí uma aplicação PHP com MySQL para servir de prática de implantação de uma aplicação, né? Existe provedores gratuitos? Existe, como nós vamos ver. Evidente, com uma série de limitações. Você não vai poder fazer muita coisa assim comercial com ele, porque tem limite de, às vezes, de site, você só pode ter um site, ou limitação de banco de dados. Nós vamos ver aí no que nós vamos trabalhar, ele só permite você ter 3 bancos de dados, e às vezes isso pode ser uma limitação. Às vezes, dentro do banco de dados, você tem limitação ou de volume de dados ou de tabelas. Então, tem várias maneiras de limitar, ok? Então, para você usar comercialmente, não é viável, claro, não tem nenhum sentido você colocar nesse provedor, num provedor gratuito, né? Então, de qualquer forma, você vai ter que ter um custo aí, ou você ou a empresa vai ter que ter um custo para implantar a sua aplicação. No nosso caso aqui, como é só um estudo, né, como para vocês entenderem a realidade, como ela acontece, né, ou estar mais próximo da realidade, é que nós optamos por essa do PHP com um provedor aí gratuito em MySQL, certo? Basicamente é só essa a razão. Mas fica aí a mensagem para vocês para analisarem bem esse conjunto todo, né, de opções de desenvolvimento, pensando também na implantação, certo? Sempre pensando na implantação. Como eu falei, se vocês forem trabalhar numa empresa que já tem esse ambiente definido, tudo bem, isso não é problema seu, né? A parte do custo. Você só vai ter que se inteirar, né, das questões, como é que eu faço para subir, para alterar, né, as meus sistemas, né, dar manutenção, depois subir lá no provedor, vai precisar usar FTP, vai ter que usar, né, ter permissão lá de login, senha, aquela coisa toda, conhecer a linguagem, né, de programação base que eles estão utilizando e por aí afora. Agora, se você for participar de um grupo de desenvolvedores ou montar um grupo de desenvolvedores, aí vocês vão ter que pensar muito bem toda essa aqui, né, essa estrutura, faz uma cotação de preços nos provedores, começa de trás para frente, né, vê quanto é que fica para implantar um sistema, um banco, quais são os critérios, quais são a forma de cobrança de cada provedor, né, para vocês também poderem decidir aí qual rumo tomar dentro desse universo todo aqui em termos de desenvolvimento de aplicações para a web, tá ok? Então, essa é a justificativa, né, pessoal, que a gente utilizou, tá, para fazer a prática, né, na unidade 14, eu vou apresentar para vocês aqui também, da parte de implantação de sistemas web, ok? E um dos, né, os grandes motivos aí de ainda se utilizar PHP com MySQL é realmente o custo muito baixo e o fato de muitos provedores já ter isso aí rodando já há muito tempo
e sem grandes problemas, certo? Então, eles não vão precisar de grandes especialistas aí ou técnicos, né, para poder dar suporte nesse ambiente aqui. Em outro, ele já vai precisar e provavelmente aí o custo vai ser um pouco mais alto, né? Então é isso, né, gente? Aqui essa parte de hospedagem, né? A maioria, se não todos, os provedores de web, serviço web ou de serviço de hospedagem, eles têm essa opção aqui. Com certeza eles têm, porque essa opção aqui, ela para eles é gratuito, né? E já está pronto. Eles só pegam o código e colocam lá no servidor deles, né? Que vai servir de provedor de serviço também para outros clientes. Então isso aqui já está pronto, né? Código aberto, está pronto. Vocês mesmos devem ter, talvez alguns já instalados na máquina de vocês. Do mesmo jeito que vocês instalaram na máquina de vocês, o provedor instalou no servidor dele lá também. E oferece esse serviço para um monte de clientes aí, certo? A um custo muito baixo, ok? Bom, antes da gente começar a falar da nossa aplicação, vou apresentar rapidamente para vocês aqui a parte de PHP voltado mais para a parte de orientação a objetos, né? Só para a gente relembrar algumas coisas antes da gente apresentar a aplicação aí de fato, ok? Então, pessoal, só lembrando, né, que a programação orientada a objetos é uma abordagem que procura explorar o lado intuitivo, né? Tudo para ele é objeto, né? Dentro desse conceito, dessa ideia, e é assim que as pessoas, né, hoje desenvolvem sistemas, né? Bons sistemas, tudo você encara como um objeto, como vocês têm visto aí, né, nas aplicações aí, principalmente na unidade 12, todas foram, a grande maioria delas, né, foi aplicado com programação orientada a objeto. Aí nós temos a ideia de classes, né? Isso é fundamental, é uma dos conceitos básicos de PO, né? Que é a abstração do mundo real. Como é que você traz isso do mundo real para dentro da linguagem de programação? No caso da programação orientada a objeto? Através das classes, né? Você tem a classe, o nome dela, os seus atributos e os seus métodos, tá? Então aqui são as suas características e aqui define o comportamento da minha classe, que depois vai se tornar o quê? Dentro do programa, né? Dentro da execução de uma aplicação, ela vai se transformar num objeto. Então aqui, como é que eu transformo, né, uma classe em um objeto? Eu tenho que instanciar esse objeto, né? É o termo correto em programação orientada a objeto. Então, eu vou, a partir de uma estrutura modelo, né, eu vou atribuir valores, e quando eu atribuir valores, né, eu transformo isso em objetos. E quando que eu vou atribuir valores? Dentro da minha execução da minha aplicação. Então, em PHP seria mais ou menos isso aqui, né? Então, eu tenho a minha classe, certo? Vou ter a minha classe, os meus métodos. Aqui em PHP, eu vou, né, dizer que a minha classe automóvel ela existe, está aqui, ó, né, a minha aplicação, e aqui eu estou fazendo a instância, né, atribuo a uma variável do PHP, né, todas as variáveis começam com $, e aí eu vou instanciar com new, ou seja, eu vou fazer uma cópia dessa minha classe nesse momento aqui, vou atribuir alguns favores, alguns valores, né, aos meus atributos, e aí vou executar alguns métodos dessa classe também, né? Então eu vou transferir valores para lá, que vai me retornar alguma coisa. Então, no final disso aqui, eu tenho um objeto aqui pronto, né, dentro da minha aplicação. Notem que para eu fazer referência aos meus atributos, né, eu uso aqui uma espécie de uma indicação, né, uma setinha, como se fosse uma seta para a direita, né, mas na verdade é o traço e o sinal de maior. Juntos, eles formam a indicação de
atributos de uma classe, ok? Dentro do PHP. Mas, então, só para vocês entenderem que ele usa, mas continua usando aqui a mesma ideia de programação orientada a objeto. Então, eu tenho a minha classe é uma, vocês vão ver aqui daqui a pouco, que é PHP também, e depois aqui o meu programa vai fazer uso dessa classe dessa forma, ok? Instanciando uma classe, né, em PHP. Então, aqui eu tenho à esquerda a minha classe PHP, né? É como se fosse um programa normal. Tenho aqui os meus atributos, nome da classe e os meus métodos aqui. E aqui nós temos seria a execução, né? A execução, que é onde eu vou chamar a estrutura da minha classe, vou disponibilizar, na verdade, né, isso nós já vimos lá. Eu vou instanciar essa classe e vou atribuir valores e executar e apresentar os resultados, né? Com o comando echo, ok? Então, vocês notem que até ele é bem mais simples, né, do que o próprio Java. E outro detalhe é que eu coloquei aqui embaixo, né, que o PHP é uma linguagem dinamicamente tipada ou fracamente tipada, né? Nós falamos isso aí lá atrás, quando a gente começou a falar de lógica de programação, né? A gente comentou bastante nisso. Então, o que é isso? Ele não tem aqui, ó, a definição de tipo, se ele é inteiro, se ele é string, se ele é double, se ele é um long, coisa do tipo, né? Float, né? Casas decimais. Você não coloca nada disso. Ou seja, a variável aqui, ou o atributo, ele vai ser definido pelo conteúdo que vai ser colocado aqui dentro. Se eu colocar texto, ele assume string. Se eu colocar um valor com casas decimais, ele pode ser um float ou pode ser um double, né? Se for um inteiro, ele vai ser um inteiro e assim por diante, né? Se for um true ou false, ele vai ser um booleano, tá? Então ele vai assumir de acordo com o conteúdo que você colocar, tá? Então ele não é uma linguagem altamente tipada que nem o Java, ele é o contrário, ele é fracamente tipada ou dinamicamente tipada, ele vai mudando, né? Outra coisa interessante que ele não tem, a concatenação dele é feita com ponto, né? Não é com mais. O mais aqui, ele é operação aritmética mesmo, né? Não é concatenação. A concatenação de resultados, né? A junção, né? É feito pelo ponto, tá? Então eu estou falando esses detalhes porque depois vocês vão, lá na unidade 14, vocês vão baixar uma aplicação completa em PHP, né? E só dando algumas dicas aí para vocês, né? Se alguém for, né, olhar o código, analisar ou até fazer alguma coisa diferente, para vocês entenderem aí o que é cada coisa aí, né? E o PHP sempre começa com, né, o arquivo, né, PHP, ele sempre começa, como vocês vão ver, com interrogação PHP e termina com interrogação aqui, né? Sinal de menor e aqui o sinal de maior. Então, esses são detalhes de um arquivo, né, que contenha código PHP. Notem que a classe também é a mesma coisa, né? Tá? Ela começa com interrogação PHP e termina com interrogação. Bom, então, agora nos resta deixa eu só ver uma coisa aqui, né? Está todo mundo ok aqui, né? Acho que está todo mundo acordado ainda, né? Estamos com 1h30 já de apresentação, né? Vou descartar. São 8h30, ainda está no horário bom ainda, né? Bom, então, agora nós vamos falar um pouquinho da implantação do sistema que já está pronto, né, em PHP. Por que PHP? Já explicamos, né? Já expliquei para vocês, porque a gente conseguiu um provedor gratuito, mas só com PHP, né, para colocar lá, para vocês verem.
Dificilmente vocês vão conseguir para Java ou JSP gratuito, tá? Ou para Node, ou para Python. Nós, sinceramente, se alguém encontrar, por favor, nos avise, tá? Porque realmente eu, particularmente, os colegas, nós não sabemos da existência de um provedor que tem esse serviço gratuito, com alguma esses servidores aí e com interpretadores dessas linguagens aí, fora o PHP, tá? Então, essa é a razão de ter PHP, tá? Porque, na verdade, a gente quer que vocês entendam, basicamente, o que é a implantação. Só isso, né? Independente da linguagem. Nós colocamos PHP para não ficar nenhuma dúvida aí depois, né? Você abrir o código e ver lá, né? E, não é Java, não é JSP, não é Spring Boot, é PHP, mas o motivo é esse, ok? Então, esse é um dos sites que oferece esse serviço, né? Evidente que mais para teste, né? Que é o Free Web Hosting Area, que oferece gratuitamente que você possa subir a sua aplicação fazendo conexão com o banco de dados MySQL. É o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Obviamente que você vai ter que fazer sua inscrição nesse site, tá? Nesse provedor web, vamos dizer assim, né? Mas isso aí vai ser falado detalhadamente na atividade lá no C14, tá? Desse mesmo provedor aqui, desse mesmo site, ok? Então eu não vou entrar muito em detalhe em como fazer a inscrição nele, tá, ok? Vai estar lá na unidade 14, vai estar direitinho, passo a passo, para você fazer a sua inscrição, ok? Então é esse o provedor que nós vamos usar, o Free Web Hosting Area. O que nós vamos fazer? O que foi feito aqui, né? Eu vou fazer só de um arquivo para vocês verem, né? Ele tem lá uma parte de painel de controle, né? Aonde tem a parte de gerenciador de arquivo, ou File Manager, né? Em inglês. Aonde vocês vão ter aqui, né? Deixa eu só ampliar um pouco mais aqui, né? Então aqui, ó, né? Vocês vão ter, ó, o File Manager, que é onde você vai gerenciar os arquivos, né? E aonde eu vou pegar os meus arquivos do meu computador aqui, né? E vou subir toda a parte, né? Todos os programas PHP aí, vou subir na plataforma lá para, né? Através do File Manager, que eu vou mostrar para vocês, para vocês poderem, né, entender que eu tenho que fazer o upload para o meu provedor para eu poder disponibilizar a minha aplicação. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer isso, lá na atividade vai ser isso. E depois, obviamente, né, vocês vão ter que construir a base de dados. Ele também lá dentro do painel de controle, né, nós vamos ver, ele tem lá como criar a base de dados, tá? Vocês vão ter que criar a base de dados, tá? Na aplicação lá, né, na atividade, tá no C14. E para isso, os códigos já estarão prontos também, né? Nós vamos disponibilizar para vocês um arquivo, já vai estar junto lá no upload, um arquivo script que vai ter todos os creates lá da tabela que vocês vão precisar para rodar a aplicação, ok? E aí, vocês vão ter que, como eu falei, vocês vão ter que registrar, definir um domínio lá, vocês vão definir um domínio e escolher. Na verdade, é um domínio, subdomínio seria, né? E aí vocês vão escolher um dos domínios que eles vão disponibilizar. Nós vamos sugerir aqui o tal do FreeVar, tá? Que aí é a forma como nós vamos acessar a aplicação, certo? Dessa forma nós vamos acessar a aplicação, depois nós vamos, né, acessar tudo e até vocês vão poder acessar por aí também para ver que funciona, ok? Ele já está disponível na internet, não está só no meu computador mais. Está disponível agora na internet, ok? Então, o que eu vou fazer agora aqui é o quê? Bom, primeiro, está aqui, está no meu computador, olha, estão os códigos aqui, ó, computador, mas eu já subi eles lá no provedor, né?
Então, eu vou aqui entrar no provedor, né? Eu vou entrar aqui em Members Area. Como eu falei para vocês, vocês não precisam se preocupar agora como fazer a inscrição aqui nesse provedor, né? Isso aí vai estar bem claro, bem detalhado lá na atividade da unidade 14, ok? E outros colegas vão falar mais sobre isso aí. Então, eu já tenho aqui o meu username definido, tá? Eu quero acessar aqui, ó, eu vou acessar o painel de controle, que é o que gerencia tudo, né? É o que vocês vão utilizar. Então, isso aqui, esse domínio, subdomínio e o domínio que vocês vão escolher, isso aí vai fazer parte lá da sua inscrição de vocês lá no provedor aqui, ok? Então, vou digitar a minha password. A password também vocês vão ter que cadastrar, tá? Vocês aqui vão definir. Vou colocar aqui para entrar lá, né? Tá aqui, ó, painel de controle, certo? Tá aqui. E aí, o que eu fiz aqui? Lá no File Manager, certo? Eu vou ter que também definir aqui, informar, né? Tem que fazer um login aqui, que é a mesma senha sempre. Não se preocupem, é sempre a mesma senha. Tá aqui, ó. Ele vai vir com isso aqui tudo, tá? Não tem problema. Mas aí nós vamos, né, orientar vocês lá para criarem uma pasta. Então vocês vão aqui, ó, nova pasta ou novo arquivo, né? Vocês vão poder criar por aqui e aqui fazer o upload dos arquivos para ficar a coisa mais organizada, não ficar tudo aqui na raiz aqui do provedor, tá? Então eu criei aqui uma pasta localto, né? Porque é locação de automóvel. E aqui eu já fiz o upload dos PHPs, né? Do meu sistema todo. Inclusive do arquivo SQL, tá? Onde vão estar aqui, ó, todas as tabelas que vocês vão precisar criar, certo? Inclusive já com algumas inserções aqui para dar vida ao sistema. Bom, então aqui vocês têm uma série de opções, tal. Eu não recomendo vocês usarem o editor desse provedor, porque como ele é gratuito, ele tem uma série de problemas. Às vezes ele, por alguma razão, onde você mexer, né, se você editar aqui, ó, eu tenho uma classe aqui, ó, se você editar em algum lugar aqui diferente, por exemplo, onde tem acentuação, ele zera, ele limpa tudo que está aqui, tá? Na parte que não tem acentuação, até tudo bem, tá, ok? Porque vocês vão ter que mexer aqui nas classes, ó, nessa parte aqui, ó. Porque vocês vão ter um usuário. Quando vocês criarem um banco de dados, vocês vão receber um número. Cada banco de dados recebe um número. Quando eu criei, eu recebi esse número. Então, vocês vão ter que colocar em alguns pontos aqui, onde conecta o banco de dados, esse número e a senha que vocês criaram para acessar a plataforma. Tá? Ele serve tanto para o banco de dados quanto para a plataforma aqui. Então, isso aqui vocês vão ter que colocar em toda a parte que faz a conexão do banco de dados, tá, ok? Mas aí é o de cada um de vocês, de cada usuário e a senha de cada um de vocês aí do banco de dados, tá? No caso do usuário e banco de dados, é o mesmo, tá? O número que eles derem para o banco de dados é o mesmo do usuário. E a senha vocês é que vão definir, tá, ok? Mas isso vai estar tudo explicadinho lá na atividade. Mas é aqui que vocês vão ter que mexer, nas classes, tá? Nas classes aonde, né, ó, as minhas classes estão aqui, ó, reservas, condutores, cobranças, automóveis, tá? São as minhas classes aqui. O resto é a parte operacional, tá, ok? Aqui ele usa um arquivo CSS, aqui está o script, tá? E aqui o primeiro arquivo que vai ser chamado, o index.html. Podia ser index.php também, ele vai buscar tanto um como o outro.
tá? Ou index PHP ou index HTML, ele vai buscar, tá, ok? Tá, então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer upload, né? Vocês vão ter que criar uma conta aqui de vocês, se inscreverem, criar a pasta aqui, ó, localto, né? E aí fazer o upload. A aplicação, vocês vão ter que baixar lá da atividade, vai estar lá na atividade, vai descompactar, e aí vocês vão subir os arquivos, né? Como é que vocês sobem? Upload. Ele tem um FTP próprio, tá? Esse provedor, né? Ele é um provedor dele próprio. Aí você vai lá, escolhe o arquivo, você vai lá na pasta onde você fez o download lá, né, dos arquivos, ó, estão aqui, ó, tá? No meu caso, eu vou chamar esse daqui que não tem lá, tá? Menu suspenso. Se vocês olharem aqui, ó, menu suspenso não tem aqui, ó. Então, eu vou fazer o upload, vamos lá de novo, arquivo, lá na pasta. Eu vou fazer o upload desse menu suspenso.html. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Eu vou clicar aqui no tiquezinho para submeter. Isso tudo vai estar explicado lá, tá, gente? Ele está executando, ó, aqui, ó. Isso vai estar tudo explicado lá na atividade, mas é só para vocês verem que está funcionando. Como funciona. Às vezes demora, aí. Ó, às vezes ele dá uma mensagem que não tem nada a ver, ó. Ele diz que não pôde ser transferido para o servidor FTP. Aí você ignora, por quê? Você vai lá, o importante é esse aqui, ó. Ele deu OK. Esquece essa mensagem. Aí se eu voltar aqui, ó, tá aqui, ó, menu suspenso, certo? Tá aqui, ó. Então eu fiz o upload. Então é isso que vocês vão fazer para todos os arquivos, né? O conjunto todo, não é? Né? Vocês vão ter que fazer de tudo que tiver lá, né? Descompactado. Não vai ter, claro, não vai ter esse menu suspenso, nem esses caras aqui. Vai ter só o que importa, né? Só deixei esses aqui para a gente poder fazer o upload aqui. Aí você fazendo o upload, certo? Você vai ter que fazer o quê? Essas aplicações, eles fazem, ó, acesso ao banco de dados. Então, vocês vão ter que vir nas classes aqui, né? Que vão estar informadas lá, e colocar esses dados aqui, ó, que vocês criaram, certo? E vocês criaram. Então, vocês vão colocar um número aqui em cada uma das classes lá, a senha que vocês criaram, tá? E repetir aqui também o número no banco de dados. A conexão, tudo a parte de conexão, aqui já é uma classe, né? Está usando programação orientada a objeto. Aqui eu estou conectando, aqui eu estou fazendo inclusão, aqui eu tenho um método de alteração, um método de exclusão e a parte de encapsulamento, de getters, etc. Então, toda a parte de programação PO já está pronta, né? Ela já está pronta, as classes. E aí, as aplicações aqui, elas vão simplesmente fazer uso disso, né? Sempre esqueço que é aqui no Edit, né? Então, isso aqui vocês vão ter acesso, tá? Aos fontes aqui, normalmente, sem problema. Aqui. Então, aqui, ó lá, ele vai em PHP, ó lá. O próprio provedor, ele já tem um interpretador do PHP, né? Porque isso que é importante, porque olha aí, ele vai interpretar tudo isso aqui, ó.
ele vai incluir a minha classe, vai instanciar, né, a minha classe, criar um objeto aqui. Ele vai pegar tudo aquilo que eu digitei no formulário, os dados que eu digitei no formulário, vai transferir para a minha classe, de forma já encapsulada, né, usando sets e gets. E aí vai executar, ele vai conectar o banco de dados e vai executar o método incluído, porque isso daqui é uma inclusão, certo? E aí ele vai só apresentar, o resto é o quê? É HTML puro, ó. Puro. No meio, ó lá, tem PHP. Como é que eu insiro o PHP aqui no meio? Está aqui, ó. Ele vai apresentar os dados que foram incluídos. Através usando o quê? Os gets agora, né? Então, eu tenho aqui PHP com programação orientada a objeto, tá? Isso aqui vocês podem até depois analisar com calma quando vocês receberem tudo isso aqui. Mas está tudo pronto. O que vocês têm que fazer só é ir lá nessas 1, 2, 3, 4 classes aqui, ó, e em cada uma delas alterar esses dados aqui só, certo? É o mesmo para todos, tá? Vocês vão lá colocar o usuário de vocês, a senha e o banco de dados aqui, para poder funcionar. Isso no código, tá, gente? No código. Agora, precisa o quê? Vocês vão precisar criar o quê? A base de dados. Então, vocês voltam para o painel de controle, né? Aí vocês têm o quê? Ó? O Manage DB, certo? Quando vocês, a primeira coisa que ele vai fazer, né? Ele vai permitir que você crie a base de dados. Então, o meu já foi criado, ó, é um número. Ó. Ele vai criar um número para a base de dados. Você não tem como dar nome para a base de dados. Ele vai criar um número automaticamente. Então, é esse número que vocês vão colocar lá na conexão com o banco de dados, tá? E aí, para criar, né? Para criar as tabelas, vocês vão vir aqui no PHP admin. Isso aqui é o que? Olha lá. É champ, parte do champ, parte do amp. Igualzinho, né? Eles customizaram. Aqui eu vou usar aquela senha, né, que vocês definiram lá para o banco de dados, vocês vão definir. Aí vai aparecer aqui o banco de dados já, que é um número. O de vocês não terá aqui as tabelas, vai estar tudo em branco aqui. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no SQL, né? Vocês vão abrir o script aqui, ó. Vocês vão copiar tudo isso aqui. Copiar. E vir aqui e colar, né? E executar. Eu não vou executar porque já existe. Mas você pode mandar executar tudo, já estão as tabelas aqui definidas. A base de dados é essa daqui. Eles vão colocar alguns dados também, já para você, para dar vida no sistema, um pouquinho, né? Como vocês vão ver. Aí vocês executando, eles vão criar as tabelas. Pronto. Né? Aí vai estar pronto. Aí só vai faltar o quê? Executar. Certo? Opa. Então, eu subi, fiz o upload, criei as minhas tabelas, certo? Aqui eu já mudei, né, as referências ao banco de dados, né? Lá no de vocês, vai tudo com interrogação, tá? Não vai ter nada disso aqui, vai ter tudo com interrogação aqui. Vocês vão ter que alterar de qualquer jeito, senão vai dar erro. E aí executar. Executar é o domínio, o seu subdomínio. Eu coloquei o meu nome, Sóstenes VS
Você vai escolher um domínio deles lá. A gente vai sugerir para vocês o frivar.com, a pasta que foi criada lá, Locauto, locação de automóvel, certo? Tá aí, ó. Isso eu estou na web agora. Se eu clicar aqui em condutores, ele vai aparecer, ó, isso já está lá no banco de dados, certo? É o que, né, ó, é o que vai ser incluído aqui, ó, em termos de condutores. Condutores são os motoristas, né? Automóveis e as reservas. Então, aqui, ó, já. Então, eu tenho a inclusão de condutores ou motoristas, automóveis, tá? Reserva. Então, como é locação de automóvel, você vai fazer reserva. Então, você vai o quê? Você vai dar um número para essa reserva, pode ser um número qualquer, desde que não seja repetido. Você vai indicar a data que a pessoa saiu com o carro, tá? Você vai indicar quem é o condutor, ele já tem que estar previamente cadastrado, e qual o automóvel. É evidente que aqui podia ser melhorado para aparecer o nome da pessoa, o tipo do automóvel, a marca e tal, a placa, mas, né, é uma coisa bem simples. E aí você vai gravar. Nós já vamos fazer isso daqui a pouco, certo? A ideia é essa. E aí, depois que você cadastrar, né, aí você fizer a reserva, você vai, em algum momento, vão aparecer aquelas reservas aqui que não tiveram retorno ainda. Então aqui precisa registrar o retorno. Olha, esse cara saiu dia 1 de março e ele, né, não retornou ainda. Então, o dia que ele retornar, você vai clicar aqui e vai indicar a data que ele retornou, certo? Aí, com base nisso tudo, você vai poder gerar as cobranças. Então, todo mundo que saiu e já voltou, você vai gerar uma cobrança. Então, esse aqui saiu no dia 20 de fevereiro, voltou no dia 25. Foram 5 dias a um preço de R$65 por dia. Então, aí você vai para a cobrança. Olha lá, 5 dias a R$65, ele vai ter que pagar, ou já ter pago, né? R$325. Né? Ele vai gerar uma espécie de um boleto aqui para o cliente. Tá? O cálculo da data aqui de vencimento são 10 dias após a data do retorno. Certo? E é isso, é uma aplicação bem simples no geral, ok? Bom, eu vou fazer uma aplicação aqui rápida, né? Vou fazer aqui rapidamente, pessoal. Só para constar que o sistema está funcionando, né? Tá ok? Então eu tenho aqui um condutor, né? Vocês vão usar um desses códigos aqui. Você tem aqui os automóveis, né? Eu vou fazer uma reserva aqui. Então eu vou incluir uma reserva. Deixa eu só ver aqui os números de reserva que eu tenho aqui. 50.200, para não fazer nada. Está tudo na faixa de 50 mil e alguma coisa. Tá, então eu vou fazer agora os 50.500. Reserva. Vou incluir aqui. Podia ser uma autonumeração, né? Esse campo. Não precisava ser um número que você digitava. Podia ser autoincremento, né? Mas tudo bem. Essas coisas podem ser implementadas depois. Então, 5.500, o número da reserva. A pessoa pegou o carro no dia 2 de março, certo? O condutor aqui, eu vou colocar o 10 de 100 e o carro, o 30.100. Evidente também que, né, aqui só deveriam aparecer os automóveis que estivessem disponíveis, né? Aqui pode ser que repita o mesmo aí, né? Mas é evidente que dentro de um período, no mesmo período, você não pode alugar o mesmo carro 2 vezes, né? Então, teria que só estar aqui, né, na lista os carros, os automóveis disponíveis, né?
mas ele não verifica isso, mas é uma coisa que na prática deveria ser implementada. Então, ó, 5.500, dia 2 de março, ele tirou o carro, saiu com o carro, né? Vou gravar aqui, certo? Ó, ele vai dar uma mensagem que gravou, né? Vou voltar. Se eu chamar aqui reserva, ó, a reserva já vai aparecer aqui, ó. Ela não existia, essa reserva, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou registrar o retorno dela. Ele retornou, vamos supor, hoje, tá? É 8. Então, ele traz os outros dados só para confirmar, né? E eu vou gravar essa informação, não precisa digitar mais nada. Ok, ó. Reserva alterada, tá aqui. Se eu chamar em reserva agora, aqui, ó, ele não aparece mais. Por quê? Porque ele tem uma data de retorno, certo? Então, na parte de cobrança ele vai ter que aparecer, ó, tá lá, ó. Ele saiu dia 2 e retornou dia 8, ok? Então aqui, do dia 2 ao dia 8, são 6 dias, né? Vamos lá. 6 dias vezes 65 dá R$390. A partir do dia 8, ele dá mais 10 dias de prazo aí para pagamento, tá? Então tá aqui, ó. Ele traz o nome, aqui ele faz um inner join, né? Com a parte do condutor. Ele traz aqui o preço do automóvel, tudo bem, tá? Com as reservas, que é os dados de locação e a data do retorno. Tudo isso, ele faz um inner join para pegar os dados. Ele podia trazer também os dados do automóvel, né? Automóvel tal, né? Também poderia fazer isso, acrescentar mais coisas aqui ainda com o inner join. E ele faz um cálculo aqui, a diferença de data maior menos a data menor, 6 dias. Isso está tudo lá no código. E aí ele multiplica pelo valor da diária, que vai dar o resultado total aqui, certo? Então, o que eu queria que vocês fizessem agora aí, só para provar que, né, a coisa funciona, eu gostaria que vocês, quem quiser aí, ó, usasse o sistema. Vocês podem ir no navegador aí, ó. Oh, meu Deus. Agora ele foi demais. Não era para aparecer isso aqui. Bom, que seja. Vai. Então vocês estão vendo aí, ó. Vocês podem digitar aí sostenesvs.freevar.com/localto/. Vocês vão chegar aqui, ó. E aí, vocês podem fazer aí, incluir reservas, tá? E digitar o valor a data que saiu, a data que voltou, e depois ver a parte da cobrança. Quem quiser fazer isso aí, fique à vontade, ó. Seria bom, pelo menos um de vocês fazerem, para ver que está disponível na internet, não está disponível no meu computador mais, localmente no meu servidor, né? Deixa eu só diminuir aqui. Não era para aparecer isso aqui. Aí, pronto. Alguém se propôs a fazer aí? Depois a gente volta lá. Ah, legal. Vamos ver o que vocês estão fazendo aí daqui a pouco, hein? Vai aparecer tudo aqui, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Opa! Ah, já tem gente aí, fazendo aí. É que é muito dinâmico, né? Vai aparecer, depois vai sumir. Mas estão aparecendo. Bom, por enquanto não apareceu cobrança aqui ainda. Mas reserva já apareceu. Apareceram mais. Ó.
Daqui a pouco vai ter um monte de cobrança aqui, né? Aqui, ó, alguns já registraram também, outras combinações aqui, né? Vou voltar aqui e vou lá na cobrança. A cobrança está aumentando. Já apareceu aqui, ó. Aqui. 15 dias, ó. 11 de março, dia 26. Ó, vai pagar uma fortuna aí. Olha, mais reservas, ó. Fizeram mais reservas. Viu como a coisa é dinâmica, né? Cobrança, aí, ó. Olha quanta cobrança agora aí. 2 dias só. Tá bom. Então, isso, pessoal, é o que vocês vão fazer, né? É o que vocês, na verdade, vocês vão fazer, implementar, né? Só que aqui em cima, né, pessoal, não vai estar, ó, esse meu subdomínio, vai estar o de vocês. Vocês podem colocar o nome de vocês com mais alguma coisa, né? E aí vocês vão escolher lá o domínio FreeVar, tá? Na frente aqui vocês coloquem o que vocês quiserem, mas vai ser de vocês, tá? Cada um. Aí vocês vão digitar esse subdomínio de vocês, mais o freevar.com/local, vai ter que estar funcionando essa aplicação aqui, gente. Tá? Se tudo der certo, que eu espero que dê, né? Vai ter que funcionar normalmente essa aplicação. Olha quanta cobrança apareceu aí, hein? Nove dias, ó. Tudo calculadinho, ó. Nome. Evidente, né, pessoal, que tem muita coisa para ser melhorada aqui, né? Em termos de verificação, consistência, como eu falei, né? Se um carro está alugado, ele não pode ser alugado de novo, não pode estar disponível, né? E outros detalhes aí, né? Mas é só para vocês verem que implantar o sistema seria isso. Você acabou com os testes, tirou os erros, sobe para para o provedor, né? Prepara o ambiente lá no provedor, banco de dados, muda, né, alguns detalhes, né, que precisa ser mudado, principalmente com relação ao banco de dados, né? E aí libera para funcionar para o usuário, tá? E isso é implantação. Agora, o que muda, né? O que muda de uma estrutura que você escolheu para outra é o quanto você vai pagar e a disponibilidade disso. Às vezes pode ser que você vai ter uma dificuldade muito grande, né, para você conseguir aquele conjunto de ferramentas num determinado provedor ou a um custo que você possa pagar, né? Deixou de gravar? Aqui está gravando ainda, Paulo. Tá. Você está falando da aplicação. Isso, então, Paulo, tem esse detalhe, ou seja, a data outra verificação que tem que fazer, a data de saída, a data de retorno, aliás, ela não pode ser menor que a data de saída. Isso aí tem que ser verificado, é questão lógica, né? Na hora que o cara digitar isso aí, o sistema tem que ver que isso não pode, mas são coisas que você implementa via lógica de programação, certo? Lá dentro da própria aplicação. Então, eu não quis fazer uma coisa muito complexa, porque senão aí, né? Mas dá para ser feito tudo isso. Obviamente que dá, né? Então, bem observado, né, Paulo? Você não pode, no caso ali da data de retorno, ela não pode ser menor que a data de saída. Vai dar um valor negativo lá, né? Um menos o outro vai dar negativo. Então, essas consistências que precisam ser, né, claro, elaboradas, precisam ser implementadas para não ter, né, esse tipo de problema aí. Mas o que eu quis colocar para vocês é isso, gente. O que é implantar o sistema? É isso. Disponibilizar com todas as funções previstas,
funcionando direitinho, tá? Com banco de dados, registrando, consultando, alterando, tudo direitinho, tá ok? Fazendo os cálculos direitinho, né? Não tem nem, quando você digita tudo direito, né? O cálculo sai direito, tá? Então, essa é a parte do que a gente chama de deployment ou implantação. E por que o PHP? Porque o PHP ele oferece, né, essas facilidades aí de ter alguns poucos, não são muitos não, hein, gente? Alguns poucos provedores que dá para você colocar na internet e fazer uns testes aí de implantação, certo? Agora, para valer, não tem jeito, né, gente? Vocês vão ter que pagar um provedor para colocar lá. É claro que vocês querem pagar o mínimo possível, né? Mas não vai ter muito jeito, não, tá? Mas isso é o que a gente conseguiu chegar o mais próximo do que é uma implantação, tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Outros colegas, como eu falei para vocês, vão falar mais sobre isso nos próximos webinars aí. É evidente que, porque nós vamos entrar na unidade, né, segunda-feira que vem, na unidade que fala de implantação ou deployment, né? Porque a parte de teste, basicamente, essa semana já encerra, né? Já não tem muito mais o que se falar. Mas é isso, pessoal. Então, eu deixo aberto aí para vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham, né, tenham elucidado um pouco melhor aí essa ideia de implantação. E estamos aí, né, porque vocês precisarem, tá ok? E esperamos que todos consigam encerrar o curso aí, que está chegando logo aí, né, o final do curso, o término, todos consigam chegar aprovados aí sem grandes problemas, né? E com uma bagagem bastante, né, interessante aí dentro dessa parte de aplicações, desenvolvimento de sistemas para a web aí. Tá ok, pessoal? Então é isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado e até uma próxima aí. Boa noite.